voltando no nosso Naivebase, agora nós vamos gerar o modelo mesmo para o Naivebase. Olha só, já tenho aqui para relembrar com vocês o processamento dos diretórios, concatenação dos arquivos que compõem o meu treinamento, né? Processamento dos arquivos textuais para a gente remover stop words, ficar só com as radicais de palavras. Por que ficar só com os radicais? Porque eu aumento a probabilidade de contagem de palavras, obviamente, porque eu removo, por exemplo, um S que tem no final, ou um ING que tem no final, e por aí vai. Removo números também, porque pouco importam nesse contexto aqui nosso, eventualmente um outro pode importar. Salvo os arquivos. E aí eu tinha feito com vocês essa função, train prepare. Ela faz tudo que a gente precisa, pessoal. Tudo que a gente precisa está nela. Ela vai ser invocada por essa outra função, que eu vou chamar de naive train, que vai, de fato, gerar o modelo do Naivebase para a gente. Olha só o que eu penso para essa função. Ela vai receber aqui o meu dataset.d, tá? Ela vai receber o meu destination dir, e ela vai receber o meu train size, que eu vou deixar em 70% por default, por padrão. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser imprimir na tela para vocês processando diretórios, tá? Ou seja, processando o diretório onde a gente tem aqui os nossos documentos, né? E para isso eu vou invocar a minha função train prepare, que a gente já tinha feito, né? Essa train prepare aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada nela, que é essa daqui, ó, que a gente já fez nos vídeos anteriores, aliás, no vídeo anterior, tá? Essa train prepare, passando dataset dir, passando destination dir e passando o meu tamanho de conjunto de treinamento, train size. E ele vai retornar para mim aqui, eu vou chamar de objeto que foi preparado, por exemplo, para proceder com o treinamento. Porque ele é só um pré-processamento, né, dos meus textos e tudo mais. Agora, de fato, onde a brincadeira começa. Demorou para começar, né? Mas tudo bem. Aqui eu vou gerar o corpus. Qual que é a minha ideia de gerar o corpus? Olha só, eu vou criar uma variável chamada corpus e eu vou usar esse vCorpus, que é uma função lá do TM, tá? De source. E aqui eu vou passar para ele o tal do prepared object, tá? Ready dir. Eu vou passar para ele o diretório onde eu tenho, não sei se vocês se lembram, onde eu tenho aqui o conteúdo textual de cada classe, tá? Tudo certinho já. E esse vCorpus ele já lê para mim. Ele já lê e já deixa tudo preparado, cada conteúdo de cada documento associado a cada classe, ele já vai fazer toda uma limpeza, um preparo dos dados para mim. Reader control, olha só, e aqui eu vou dizer que isso aqui é só para passar um parâmetro dizendo que a língua é a língua inglesa, tá? Se eu tiver outra língua aqui, eu posso redefinir. E aqui eu vou fazer o seguinte, aqui a brincadeira começa a ficar bem legal. Olha só. Eu tenho um comando lá dentro do TM que chama term document matrix, e é para isso que o TM serve essencialmente. Quando eu passo o corpus para ele, ele já vai calcular para mim o número de ocorrências que cada palavra tem. Suponha o seguinte, vou dar um exemplo aqui para vocês. A palavra amor, ódio, raiva e, sei lá, e carinho, por exemplo. Eu pego um certo contexto, sei lá, documentos do tipo X. Quantas vezes ocorre a palavra amor? 100 vezes. Ódio, 5 vezes. Raiva, 3 vezes. Ou 0 vezes. Sabe? Carinho, 230 vezes. Num outro contexto, quantas vezes aparece a palavra amor? 0 vezes. E ódio? Aparece 100.000 vezes. Raiva, sei lá, 199 vezes. Carinho acontece, sei lá, uma vez. Repara, o que a gente vai querer ter é exatamente algo assim. Isso vai ser no contexto, sei lá, X, isso aqui no contexto Y, ou seja, para um documento de esporte, para um documento de, sei lá, política, qualquer coisa assim. É isso que eu quero gerar e esse term document matrix já gera para mim. Olha que coisa ótima. E aqui eu salvo ele numa variável, vou chamar de td matrix.
E aqui, olha só a minha ideia. Aqui, de fato, eu vou colocar aqui, ó, computando as matrizes. Aqui, de fato, é onde eu vou gerar matrizes de frequência. Então, o número total de termos por documento está aqui, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Aqui nessa lista, eu não vou retornar isso. Eu vou retornar uma probabilidade na forma de peso. Vamos chamar isso aqui de peso, né? Eu vou retornar o que a gente chama de term frequency, tá? Ou frequência de termos. Eu queria muito que vocês procurassem aí na internet um pouco sobre essa medida chamada de term frequency. No contexto de classificação de documentos, vocês vão encontrar bastante coisa. É super simples. Vocês vão perceber que é simplesmente uma normalização. E essa weight TF e DF, ela faz uma normalização também por conta, aliás, em função dos documentos também, não só em função de ocorrências dentro do documento, ou seja, dentro de uma classe, mas entre classes ela faz uma normalização também. Procurem por TF e DF que vocês vão encontrar. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar bastante coisa sobre essas normalizações. O que vai acontecer é que agora, ao invés de ter uma tabela lá onde eu tenho amor, ódio, etc., e outros termos, tá? Ao invés de ter aqui 100, sei lá, qualquer coisa assim, digamos que nesse documento em particular, em 80% dos casos eu tenho amor e 20% ódio. Isso aqui seria o TF, basicamente, tá? O IDF, ele ainda normaliza entre documentos. Então, se eu tiver uma outra classe que esse caso aqui, sei lá, também é 80 e esse aqui também é 20, e suponho que para toda a classe é 80 e 20, amor e ódio, ele vai meio que desconsiderar para todo mundo. Ele vai falar, olha, então se esse termo tem o mesmo peso para todas as classes, ele não importa. É isso que esse TF-DF, algo assim que ele vai fazer para mim, tá? Depois vocês dão uma olhada com calma. E retorno aqui esse hatch. Vocês interpretem isso como uma matriz onde eu tenho, então, pesos, tá? Que é a forma mais fácil de pensar. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou remover o meu output aqui. Eu vou criar o meu output de novo com vocês. Olha só. Criei de novo. Não tem nada dentro, pessoal. Dá uma olhada. O que eu vou fazer agora? Rodar essa função. E a minha expectativa é que ela gere para mim no final e retorne já essas matrizes que vão ser utilizadas pelo Naivebase. Tá? Abrindo no R. Vamos lá. Naive. Opa! Ah, esqueci de um comentário aqui. Isso aqui é fácil. Vamos lá. Esqueci aqui de... Cadê meu cat? Lá embaixo. Aqui. Esqueci aqui de colocar uma espadura. Voltando para dentro do meu R. Carregando. Vamos lá. Esqueci de alguma outra coisa aqui. Vamos lá. Isso aqui dá para fazer código, né? Ao vivo. Vamos lá. Fechei aqui. Language igual. List. Vamos ver. Reader. Control. Tá certo. De source. Redir. Tá certo. Fechei duas vezes. English. Tá certo. Ah, o problema não tá aqui, não. Deixa eu ver se o problema tá aqui em cima. Aqui tá certo. V-corpus. Tá certo. Ah, esqueci de um outro espaço duplo aqui, pessoal. Foi mal. Volto então para dentro do R. Carrego meu código. Agora foi. E agora a gente faz a brincadeira acontecer. Naive train. Quem vai ser o meu dataset? Ponto. Dir, o diretório que contém todos os dados, é o Training News Group. Quem é o meu destination é o meu output. Beleza. E quem é o meu train size vai ser 70%, que eu tenho usado com vocês. E aqui eu vou obter um retorno, que eu vou chamar de result. E aí eu ponho ele para rodar. Vamos deixar ele rodar dessa vez até o fim, pessoal, e olhar o resultado. Porque eu quero ver as matrizes de pesos que ele está retornando para mim, aquela weight TF, a weight TF-DF, que são inclusive aquelas funções weight-TF, weight-TF-DF, elas são do próprio TM também, tá, pessoal? E aqui eu já vou ter as matrizes. Depois disso, aí praticamente é fazer o teste, pessoal. Aí é praticamente começar a realizar testes. E aí a gente não vai ter muita dificuldade a partir de então. A coisa fica mais fácil. Mas eu vou precisar de mais um vídeo, muito provavelmente, para fechar. Vamos deixar ele rodar então. Olha só. Se vocês derem um LS enquanto isso no output, a quantidade de dados está aumentando.
Lá dentro do Red é onde tem os arquivos já processados, prontinhos e tudo mais, que o vCorpus, que eu acabei de usar hoje com vocês nesse vídeo, ele vai carregar e vai preparar. E aquela função Term Document Matrix já calcula sozinho pra gente a quantidade de vezes que cada palavra aconteceu em cada classe, cara. É genial, assim, é muito bom essa função que vem do TN, porque fazer isso na mão, principalmente numa linguagem lenta como R, vai demorar para processar, tá? E essa função em particular já está otimizada, então roda muito mais rápido. Vamos lá. Motor Cycles, vamos ver quantos arquivos já foram gerados. Foram gerados 8 já. Legal. 8 arquivos. São 20, como vocês sabem. Vai continuar processando. Vamos esperar. São 20. Já estamos em... Vamos ver aqui. Um pouco cansativo, 12, né? Um pouco cansativo deixar isso para vocês acompanharem, mas eu acho que é legal para saber também o que está acontecendo e tudo mais. Tá? Então, deixa ele rodando aí na tela, não vai demorar tanto assim. Qualquer coisa vocês passam o vídeo um pouquinho para frente. Enquanto isso eu estou digitando umas outras coisas aqui, pessoal, rapidinho. Quase terminando. Gerando corpos agora, pessoal. Agora que ele faz a contagem das palavras que eu comentei com vocês e tudo mais. Essa parte é uma das partes mais interessantes, inclusive. Vamos ver lá no final o que ele vai gerar, né? Demora um pouquinho essa geração do corpus, obviamente. Ah, ele deu um problema aqui, um warning, aliás. Ah, tudo bem, acho que não deve ser nada demais não. Vamos ver, ó. Result. Aqui no Result, então, vem a matriz TF de TF, dá uma olhada no que ela é para mim, ó. Uma matriz. Então, se eu pedir aqui as dimensões, vamos ver as dimensões. Repare que eu tenho 20 documentos, ó, que estão vindo para mim na forma de colunas, e eu tenho 207 mil termos, é coisa pra caramba. Se, por exemplo, eu quiser ver quem são as ocorrências que eu tenho, por exemplo, na linha número 1, olha só, eu recupero isso como matriz, vamos ver aqui se a gente consegue enxergar. Olha só, ele traz para mim, para uma determinada palavra, tá, quais são as ocorrências que eu tenho. Vamos pegar uma outra aqui, linha 2, ó, linha 3, e por aí vai. Só que ele já está armazenando para mim dessa forma, tá ali. Essa aqui, inclusive, é a palavra, tá, pessoal, que ele pegou. Vou pegar aqui 7, ó, sei lá, 100, outra palavra. E aqui tem as contagens dele. E se eu pedir o TF IDF, ele traz para mim dessa forma, com uma normalização diferente. Ó. Repara que esse P10 é menos 5 e tal. É só vocês olharem depois com calma o que são essas normalizações. Mas aqui, basicamente, o que eu tenho são agora duas matrizes. Ó. Eu vou explicar melhor essas duas matrizes para vocês
e a aplicação delas num próximo vídeo. Mas basicamente, olha, é como se eu tivesse então uma tabela, uma longa tabela, mais ou menos assim, ó, onde eu tenho aqui palavra 1, palavra 2, palavra 3, palavra 4, palavra 5. No meu caso tá transposto, né? Mas tudo bem. Palavra 6, palavra 7, aqui eu tenho a classe, por exemplo. Digamos que para essa palavra eu tenho um certo número. Para essa palavra, um outro número. Para essa, outro. E aqui, que classe é essa? Ah, esporte. E aqui? Ah, eu tenho 0. E aqui eu tenho, sei lá, 0,3. E aqui eu tenho alguma outra coisa. E aqui eu tenho 0. Ah, essa daqui o que é? Politics. E aí, qual que é a nossa ideia com Naive Bayes? Quando eu for fazer a consulta, eu vou ver, olha, ocorre essa palavra, ocorre essa. Eu vou somar esses termos para dar uma certa pertinência para esporte e somar esses termos, que são os mesmos correspondentes, já que ocorreu W1 e W2, e veja que em Politics elas não têm chance de ocorrer. Vocês vão perceber que o nosso Naive Bayes vai ficar um pouco diferente, tá, do Naive Bayes clássico. É isso nesse vídeo, pessoal. Um abraço.